Boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do debate informativo Não Cabe na Caixa, referente ao dia 9 de novembro de 2024. Eu chamo-me Zoé Silva e estarei consigo nas próximas 2 horas para refletir sobre apostas, o vício invisível. Jogar é uma atividade recreativa usada para passar o tempo ou ganhar alguma coisa, mas pode tornar-se numa dependência com consequências graves. O vício em jogos de apostas não é frescura, mas uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde como ludopatia. A ludopatia é um vício de jogar e apostar sucessiva e descontroladamente. Trata-se de um problema cujas consequências podem ter impacto em várias áreas da vida e da economia familiar. Também conhecida como vício ou adição ao jogo, a ludopatia afeta pessoas de todas as idades, classes sociais e géneros, com especial incidência para pessoas de nível socioeconómico mais baixo, de acordo com estudos. Na primeira linha de combate ao problema pode estar a literacia financeira. O vício em jogos de apostas pode ter efeitos devastadores na vida das pessoas e das famílias, como problemas financeiros, profissionais, sociais e familiares. Em Angola, há um crescente número de casas de apostas e, consequentemente, um número cada vez maior de pessoas tendentes a desenvolver a ludopatia. Para que analisemos todos os contornos deste fenómeno, tenho comigo um painel de convidados que passo a apresentar. Direita, a doutora Armanda Rabuski, que é psicanalista. Muito boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde aos colegas de painel e ao pessoal de casa, ao público que está assistindo. Boa tarde. Doutora Armanda, o que é que acha que prende as pessoas à aposta? Será que é a expectativa de ganhar mesmo, só? Só não, né? No psiquismo humano, né, tem uma operação lógica que se trabalha com a falta. Então, esta falta é que faz com que a pessoa continue a jogar. No caso, a perda, quando ela aposta, ela obtém um ganho, ela tem uma euforia. Isto faz com que a pessoa requeira ganhar novamente. Está esse mesmo estado alegre de euforia. Só que na aposta a gente sabe que é, como o nome já diz, uma aposta. A pessoa pode ganhar e pode perder. Pois. E sabemos, né, os doutores aí poderão falar melhor do que eu, que nas instituições de jogos, né, o que existe é uma maior perda do que ganho. Né? Isso acontece... Já vamos chegar aí, já vamos chegar aí. Né? Isso acontece porque essa perda, ela vai se instaurando e a pessoa vai então sempre buscando ganhar, né, buscar esse estado de euforia. Então, esta falta que faz com que a pessoa aposte e volte a apostar. Volta este desejo de ganhar novamente. E aí que é o perigo, porque se perde. É a mesma lógica que se coloca para qualquer outro tipo de droga. Né? Daí podemos falar do cigarro, da bebida, qualquer outro tipo de droga. Então podemos equiparar esses dois vícios, não é? O vício em apostas, que é a ludopatia, com o vício em entorpecentes. Exatamente, mas não só. Aqui eu trago algo que talvez seja novo para vocês, que se coloca também no mesmo sentido daquilo que é a esperança. Eu espero que vou ganhar. Eu espero aquele momento de euforia, de alegria, de satisfação, de prazer. A expectativa. A expectativa. Isso se coloca, é algo interessante, porque isso se coloca também dentro de igrejas neopentecostais, quando o pastor diz, pague o dízimo que você receberá. Esta é a mesma lógica. A pessoa vai ali, aí há algo importante, que é o desespero. Na sua dor, no seu sofrimento, a pessoa busca algo que lhe traga alegria. Isso que eu falei anteriormente, que lhe traga prazer, que lhe traga satisfação. Então, nessa busca, ela aposta, ou, como eu fiz relação à igreja neopentecostal, ela paga o dízimo para que receba do céu, receba do pastor aquilo que lhe foi dito. É a mesma lógica, é a mesma estrutura. O colega falou e que você acabou de falar aqui também. Essa alteração no resultado.
Porque eu vou trazer o exemplo do Brasil, dos jogos no Brasil. É muito perceptível, porque Sim, no Brasil nos jogos muito. no Brasil não se tem mais isto de que o futebol, o que acontece no campo, é aquilo que está acontecendo no sentido de que os jogadores vão ali, vão dar o melhor desempenho pelo time para vencer. Hoje o que a gente percebe é que os jogos acontecem de acordo com o que foi apostado. Isso acontece. Por que eu digo isso? No Brasil, acredito sim. Por que eu digo isso? Mas, não é? desculpe cortar, é possível ter acesso aos dados com relação às apostas? Os jogadores têm acesso, antes de entrar em campo, aos dados com relação Aí às que entra a apostas? manipulação do resultado. Então, esses dados Isso são é fornecidos pelas casas de apostas? Exatamente. Os A próprios ponto de dados. acabarem com o futebol brasileiro. Sim, o futebol Hoje o futebol brasileiro brasileiro é movido à aposta. Mas vocês conseguem... Doutora, quais são os primeiros sintomas da ludopatia? Quando é que o indivíduo começa a desenvolver e consegue perceber, com os sintomas que nos vai explicar, que está provavelmente viciado em apostas? Sim. Bom, a ludopatia, né, como o título já diz, né, apostas, né, desculpa, falhou a invisíveis. Invisíveis. Vício invisível. Vício invisível, sim. né? Esse vício invisível, por quê, né? Porque acontece pelo celular, pelo telemóvel, né, como vocês falam, né? E pelo telemóvel se pode estar fazendo qualquer coisa. É difícil saber que alguém está viciado em jogo. Mas o próprio indivíduo, quando Sim, é que ele... e daí, então, como que a pessoa que joga, que aposta, se identifica com os sintomas, como você perguntou, né? O que aparece, costuma aparecer, então? Primeiro que a pessoa vai saber que há algo estranho acontecendo com ela. Estranho como? Irritabilidade, começa a gastar mais do que ganha, então há um prejuízo financeiro, a negligência no trabalho, começa a ter uma negligência nos seus próprios afazeres, as suas próprias responsabilidades, isolamento, a pessoa vai se isolando do restante da família, da sociedade, dos amigos, porque de alguma maneira ela sabe, mesmo que ela não tenha o conhecimento de que isso é uma patologia, psicopatologia, ela sabe que algo não está bem. Todo mundo que faz algo errado, que não é bom, tem esta consciência em si que algo não está bem. Mas e este alerta alerta não é uma coisa errada. Não, mas daí você está falando do vício. Isso. Daí já é uma patologia. Algo não está bem consigo, né? Já não está, como se diz, saudável. Isso. Né? Aquilo que antes era normal, agora passa a ser patológico, neste sentido. Então, ele começa a se aperceber de coisas que não fazia e passa a fazer. Como eu disse, né? Se isola, fica depressivo, ansioso, falta de sono. Então, começa a ter uma agitação que não é comum, mas principalmente aparece a culpa. A culpa de ter gasto um dinheiro, ter perdido e que não era para ter perdido. Só que como eu disse, este afã de recuperar o dinheiro, Exatamente. aposta de novo. E aí que é o risco, o perigo. Porque esta tentativa faz com que se aposte cada vez mais e fica neste ciclo, por isso um vício, esta dependência, que é difícil sair sozinho. Sozinho é muito difícil sair de qualquer tipo de vício. Claro. Então, a importância da família, principalmente, primeiro, papais, mamães, titios, observem os seus jovens. Estejam atentos ao que as crianças, porque é telemóvel, as crianças estão fazendo, os adolescentes e os jovens estão fazendo com seus celulares, com seus telemóveis. Estejam atentos. Se a criança está muito isolada, começa o jovem, né, não ir bem na escola, fique atento a isso. Está irritado, né, não está dormindo, comendo, algo está disfuncional do que era normal. Converse com o seu filho, converse com este familiar, se aproxime dele. Vocês têm algo aqui em Angola que eu acho fantástico, que é estamos juntos. Estas duas palavras que eu escutei muitas vezes desde que cheguei aqui. Isto, se vocês colocarem em prática, vocês conseguem resolver muitos dos problemas que se colocam no mais íntimo de cada pessoa. Pois. Não deixem ninguém sozinho. Amparem.
Então, para identificar quem joga, quem faz a aposta e se vê que está dependente daquilo, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Falem com o familiar, falem com o amigo. Se não tem familiar, não tem amigo, vá a uma instituição, procure, né, um meio Muitas público. vezes a questão também se coloca na forma como esse familiar vai receber esse pedido de ajuda, não é? Sim, mas aí está. Se estão unidos, se querem o bem do seu familiar, mas pode não estar treinado para acudir a esse tipo de situações. Sim, a importância de políticas públicas e orientação. Antes de regularizar a aposta, invista na saúde mental. Pois. Porque isto não há como separar o que vai vir da aposta, isto que chamamos de vício, daquilo que foi regularizado por lei. Então, tem que se ter isto de antemão já. Como fazer com que as pessoas internalizem que podem vir a ficar dependentes de um jogo. Só acrescentando, isto é importante porque não se sabe quem vai ficar viciado. Sim, é impossível saber. É como qualquer droga, não se sabe. Exato. Então, esta chance grátis, gratuita... É uma armadilha. É uma armadilha. Aí é algo, doutor, que você tem que estar atento, que é a questão da manipulação que se coloca para aquele que está viciado. Quem está viciado vai mentir e vai fazer de tudo para conseguir o efeito, o mesmo efeito que eu falei lá no início da euforia, ele vai fazer de tudo para conseguir aquilo. Mas aí é mais grave ainda, porque uma criança consegue manipular um adulto. Exatamente, existe a mentira. A ponto dele fazer o que ele quer. Sim, quando mas aí se quer. Mais grave Por isso disse, atenção ao que os filhos, né, os jovens estão a fazer. Pois. Não, mas... Sim, mas aí é algo, porque o jogo, né, daí eu vou para outro lado sem ser o patológico, é a ludoterapia. Os pequenos, né, as crianças, os miúdos, o jogo, né, que as crianças jogam, isso é importante para a formação psíquica. Sim, certo. Né, para a questão do imaginário, do simbólico, isso é importantíssimo. Então, quando que começa o jogo? O jogo começou com os humanos que são falantes, né, já está ali. Mas a questão é justamente quando isso se torna algo perigoso para o próprio indivíduo. Claro. Quando que há esta destruição da família, essa destruição, isto que eu digo que é do social, né, que a pessoa não consegue mais ficar naquele ambiente que estava antes sem que haja um prejuízo. Então, há um dano psíquico aí que se coloca. E muitas vezes são irreparáveis, como doutora, qualquer vício. Já mencionou aqui as consequências, os sintomas da ludopatia. Ter um jovem numa sociedade com esses sintomas já é devastador. Imagina ter uma camada toda com jovens frustrados, com irritabilidade, com frustração. Sim. O que impacto é que isso tem para uma sociedade? Só para percebermos a gravidade deste fenómeno. Sim, é como eu disse, né? O impacto vai ser aquele jovem que não vai ter um bom desempenho escolar, não vai estar bem na sua família. É comum os adolescentes terem uma espécie de rebeldia, como a gente diz. Isso é natural. A questão é quando isto se agrava. Este é o problema. É quando isto sai de uma certa normalidade. Por isso, atenção. Meu filho era desta maneira, daqui a pouco ele está de outra. O que houve? Meu filho, né, convivia bem com todo mundo, daqui a pouco se isolou. E o que é mais grave é que nem sempre os pais conseguem perceber essa mudança, pelo menos não há tempo de ajudar. Isso que é o perigo, porque nos jogos online não se vê como o uso de alguma outra droga, como o álcool, a cocaína, qualquer outra, porque tu vê fisicamente o sintoma, que a pessoa bebeu, que a pessoa cheirou, que a pessoa fumou, tu vê isso. Exato. E o jogo online não se vê. Por isso é o perigo, porque quando vai se perceber que aquela pessoa joga, está dependente, já está um passo muito à frente da dependência. Porque, como disseste você no início, este reconhecimento de que é algo que não está fazendo bem. Por isso quem joga sabe que não está bem. Por isso a importância de se escutar, saber como está e pedir ajuda. Tem a família no Brasil teve totalmente suicídios por causa do jogo.
Mas isso é difícil, né? Perdoe-me, mas a pessoa que vai apostar, que vai jogar, né? Daí tomando essa questão da adicção mesmo, né? Ou poderia ser uma droga, algo assim, que vai para uma festa, né? Que vai beber. Ela não sabe, né? Que isso pode virar dependência. E dizer, né? Aposte com responsabilidade. No comum, o que acontece? A pessoa escuta aquilo, mas não dá a importância a isso. É como um cigarro, né? Isso, escrito fumar mata. Não fume, fumar mata. É a mesma coisa. Satisfeito, não é? Sim, isto não tem, não tem um efeito. Isso que ele diz é importante, porque o que se coloca é a falta de racionalização. As pessoas não se racionaliza sobre o que se está fazendo. É como se fosse o ato em si, sem pensar. Sim, quer dizer, ele vai lá e faz isso, depois que ele vai ver as consequências, mas aí já é tarde. Amanda, é o mesmo estado de euforia. E nós é o aconselhamos mesmo logo estado de euforia. Eu faço uma pequena pontuação que a Zoe falou. O que se quer é ganhar. Aí há uma, vou dizer, botar uma vírgula aí. Porque dependendo da estrutura psíquica, daí eu estou falando do singular, do particular de cada um. Aquele que chega ao consultório para falar. Nem sempre o que se quer é ganhar. Às vezes, o que se coloca psiquicamente é perder. Então, ele joga pensando que vai ganhar, mas inconscientemente o que ele quer é perder. Então, ele continua naquilo, porque ele sempre perde. Isso daí eu estou falando de algo, né, mais complexo, que se identifica em consultório. Não dá para perceber em qualquer, que alguém não é numa conversa perder. assim. Isso eu estou falando de algo que é analisado, que é falado a um psicanalista, né, que é feito um tratamento e que é possível, então, ter este âmbito, né, essa amplitude do psiquismo daquele que está falando. Daí é outra questão. Então, nem sempre se quer ganhar. Às vezes, o que se quer é perder. Esta questão que ele traz, né, que onde está esse dinheiro, né, Sim, Onde estão os grandes vencedores, né, o que fizeram, que compra o carro para a namorada, porque assim, algo se coloca, é um dinheiro fácil, que vem rápido, e da mesma maneira que ele vem, ele vai. Gastar rápido. Então, não há aquele trabalho para se conquistar algo. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Quando não há o trabalho para ganhar algo, o dinheiro vai mais rápido. Por isso, talvez, esse valor, né? Foi comprar o carro, mas para ele, né, veio tão fácil. Doutora, como é que nós, sociedade, podemos contribuir para que quem tem a ludopatia consiga ser ajudado? Sim, trazendo um gancho do que eles falavam, né? O que fazer, né? Primeira coisa que eu falei lá no início, regularizou, né? Antes de regularizar, ter políticas públicas, educar, orientar. É assim que se combate. Quando a pessoa tem consciência de que aquilo pode lhe causar um dano, ela vai procurar, de alguma maneira, se afastar. Claro. Né? Ela vai fazer isso. Exceto, né, casos em que vai haver desvio. Daí é outra questão. Né? Mas é isto, é educação, é família unida. A importância da família é o pilar, a família é o pilar de toda a sociedade. Se a família está desestruturada, o restante vai estar desestruturado. Tem que se ater a isso. Em casa, que tudo acontece, é no íntimo e o reflexo é no social. Então, família estruturada, estar atentos, procurar orientação, procurar profissionais, não ter medo de buscar um psicólogo, um terapeuta, de buscar a professora da escola, se não tiver com quem falar. Procure aquele que é mais próximo, fale do que está acontecendo. O facto dos pais permitirem que os filhos tenham acesso aos jogos em tenra idade não poderá propiciar a que mais tarde eles sejam viciados em jogos? Não há uma regra nisso, né? Que joga vai se tornar um viciado. Por isso que eu digo, não se sabe, a princípio, quem vai ser um dependente ou não. Porque, como eu disse antes, né? Todos nós... Provavelmente vocês, quando crianças, jogaram. Não, eu não. Nem um joguinho de... Não, nem de tabuleiro, época, nem de cartas, nada disso. Nada. Os meus pais não me permitiam. Não, na tua época tinha. Monopólio? Tinha, mas na minha casa, sim, digo eu, os meus houve pais uma boa não gestão por parte da tua família de orientação. Exatamente. Mas não jogou o Monopólio? Não, nada disso. Certo, mas o comum é que haja, né, esse brincar.
Não é? Você a zero provavelmente com outra brincou. coisa, Sim, não mas você com brincou, jogos. não é? Se isto teve. Teve jogo, sei lá, de correr, se esconder, sim, teve. claro. Sim, claro, né? claro. O mecanismo é o mesmo. Eu falo de jogos Sim, mas eletrônicos. o mecanismo é o mesmo. Tá? O mecanismo psíquico desse tipo de jogo é o mesmo. Não, mas não vicia. O que é eletrônico pode viciar muito sim, mais mas rápido. daí Por entra... exemplo, correr atrás de um Sim, bidon mas e dar um aí bico. entra Saudável. A novela não há como saber, né? Então, para voltar, como como saber? Não há como saber que aquele que joga vai se tornar viciado. Pois. Não há Na como natureza saber. humana. Isso vai se dar como? À medida em que ele for jogando, e aquilo que falamos no início, vai se percebendo que o seu comportamento, a sua conduta foi modificando. Ele está gastando muito no jogo, está perdendo o seu dinheiro, está vendendo seu patrimônio, está fugindo dos amigos, está fugindo da família, está fugindo do trabalho. A fuga aí, levam a isso. fuga da realidade. Esses são sinais que podem São sinais que indicam a pessoa está que com ludopatia. aquela pessoa está com problemas psicopatológicos. Por isso, vá procurar orientação, vá procurar um psicólogo, vá procurar um terapeuta, vá procurar as políticas públicas, alguém, porque todo o Estado, toda a nação tem onde recorrer. Né? Não tem como pagar, procura um órgão público. Exato. Não deixe de pedir ajuda. Isso é importante. Doutora, quer responder? Como que eu vou dizer do singular, né? Mas provavelmente não. Né? Tu me diz aquele que tem que ver como que é a dinâmica dessa família. Um hábito. Mas provavelmente não. Isso vai se dar a posteriori. Processo. Quando, né, provavelmente essa criança Mesmo entrar na que essa adolescência, criança já... a criança, há algo que se coloca que a criança é o sintoma dos pais. Sim, Então, aquilo que acontece com a criança é o que está acontecendo com seus pais. Certo. Então, por isso a família tem que se saber como que andam esses pais. Cadê esses pais que não estão presentes cuidando de seus filhos? Que entregam Ou um dando celular, um telemóvel para o seu filho. suficiente. Não há como dizer assim, né? A criança é viciada. Não, isso só vai se dar, né? Ou à nós medida... estamos a realizar Não, essa criança para amanhã isso, ser como eu ter um disse, vício. futuramente ela pode, Sim, sim. mas enquanto eu acho que em criança, muitos casos, né, não são pequenos eu não erros, punho aí porque os pais talvez. estão ausentes aí. Sim. Não são pequenos, os pais estão ausentes. Claro. Como que uma criança, então, que está a crescer, a se formar, vai se tornar um adulto responsável? Aquele adulto que vai assumir os seus atos e que sabe que se apostar o dinheiro da família num jogo, isso vai ser prejudicial. Claro. Eu estou falando disso, Esse é de mais responsabilidade pior, de já é ato. Como saber? Criar laço. Esse pai que entrega o telemóvel não cria laço de amor com seu filho. Claro. O filho está em outro universo que não o mesmo do pai. Não há esta união. Pois, Que chega vocês cansado, dizem, quer é estamos descansar. juntos. Eu falei desta frase. Estamos juntos. É isto. Mas filho estamos isolado. a 4 Depois- minutos. Doutora, considerações finais? Sim, então, agradeço o convite por estar aqui na TPA. Eu assisto a TPA lá do Brasil. Muito Tanto bom. que eu falei para o colega que eu conhecia porque eu já havia assistido em outros programas. E para dizer assim que é uma honra estar em Angola e ter sido tão bem recebida. Né? E neste painel, assim, o que me vem é: tenham a coragem que os angolanos têm. Utilizem desta coragem. Vocês são um povo que conseguiram a paz. Isso não é para qualquer um. Valorizem isso. Valorizem no seu íntimo, no seu meio familiar, essa paz que vocês conquistaram. Não destruam as suas famílias com aquilo que é imposto a vocês como um jogo. Não vão por esse caminho. Se estão a percorrer esse caminho do vício, busquem ajuda o quanto antes. Há tratamento, para tudo há tratamento, exceto a morte. O único absoluto que existe é a morte. Pois. Mas para todos os outros é possível fazer alguma coisa. Ok. Muito obrigada, meus senhores, pela presença. Espero poder contar com vocês em próximas edições. Obrigado pelo convite. Assim, caro telespectador, agradeço igualmente o carinho da audiência. Boa tarde e até à próxima.